Nos dias 5 e 6 de outubro, o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro promoverá o 10º ENCAD, Encontro de Administradores, que tem como tema da máquina à rede, a nova realidade da administração. Com o patrocínio da Alterdata, Capital Humano FGV e Qualicorp, o encontro propõe-se a cumprir uma agenda de assertividade e proposições para que a atividade da administração e seus praticantes ocupem um espaço de destaque na sociedade em seus diversos patamares. Uma atividade ou profissão só é forte quando assume um protagonismo muito além de suas especificidades instrumentais. Em paralelo ao 10º ENCAD, acontecerá a 3ª Mostra Científica de Administração, que permitirá reconhecer publicamente profissionais e empresas que tenham contribuído significativamente para o desenvolvimento da ciência da administração. A inscrição dos trabalhos foi encerrada no último dia 2 de setembro e foram recebidos 15 artigos científicos nas 6 áreas definidas para este ano. São elas: o mundo como um sistema, o capitalismo do século XXI, a condição humana na sociedade atual, o profissional digital, a organização consciente e os desafios brasileiros. As inscrições para o 10º ENCAD estão abertas no portal do CRA-RJ, onde poderão ser encontradas todas as informações sobre a programação completa, os palestrantes e os serviços durante o evento. Na página também podem ser conhecidos os convênios que facilitarão a hospedagem e a alimentação dos participantes. E vamos agora, então, assistir ao vídeo do evento e, em seguida, ouvir o administrador Luiz Augusto Costa Leite, consultor temático do evento. Ter uma visão fragmentada do mundo é um retrocesso. Na era da tecnologia digital online, todos os fenômenos políticos, econômicos, ambientais e sociais estão interligados de alguma maneira. E o administrador está preparado para lidar com tudo isso dentro das organizações? Compreenda mais sobre este universo no 10º Encontro de Administradores, com o tema Da Máquina à Rede, a nova realidade da administração, nos dias 5 e 6 de outubro de 2016, no Rio de Janeiro. Garanta já a sua participação. Inscrições abertas no site cra-rj.adm.br/ENCAD 2016. Boa tarde a todos. Caro presidente Wagner, minha saudação. Bom, depois dessas informações que nós recebemos até esse momento, resta-nos considerar uma coisa que Wagner levantou ao final da palestra e que eu queria também adicionar. Nós temos informações, o mundo das informações, estamos cheios de informações. Vimos aí centenas e centenas de informações. Mas uma coisa é fundamental quando a gente pensa em informação, que é o passo seguinte à obtenção dela, que é a sabedoria. Nós temos 3 níveis: o dado, a informação. É uma pessoa muito bem informada, não quer dizer que essa pessoa já sábia. Sábia é a nossa professora que conseguiu reunir essas coisas todas, né? Mas adicionar a questão da sabedoria ao trato da informação. E é isso que eu acho que o Conselho tem procurado fazer. Eu sou testemunha disso. Ano passado nós fizemos o Fórum Internacional de Administração, que foi realmente um evento muito bem sucedido e de primeiríssimo nível em termos de conhecimento e de passar para aquelas pessoas que lá estiveram, mais do que a simples informação, mas passar um pouco a consciência, o conhecimento e a consciência. Também não adianta você ter conhecimento se você não tiver a consciência, né? Você tem o fato, tem o dado, mas você não tem o valor, né? O valor é a consciência. Bom, nós vamos fazer agora, no próximo mês, o
10º INCAD, né, que escolhemos um tema, a diretoria do Conselho escolheu um tema chamado Da Máquina à Rede, a nova realidade da administração, que é um tema que pretende, de certa maneira, que pretende basicamente nos possibilitar um raciocínio bastante estruturado sobre as coisas que estão mudando de fato no mundo, que esses números todos que vocês viram aqui representam, né? Como é que nós temos que compreender um pouco por que isso está acontecendo e o que de fato seriam alguns caminhos de transformação. Porque está na cara que a transformação acontece com a velocidade que todos conhecem, as coisas todas, né? Mas uma coisa é a gente ser levado pela onda, né? A outra é a gente surfar. Então a gente tem que aprender a surfar um pouco, cada vez mais saber surfar. Porque só sabendo surfar é que você sabe tirar a maior vantagem que a natureza e que a onda lhe oferece. Com isso, nós estamos nos mantendo realmente na crista da onda da atualidade, e dividimos alguns temas que foram propostos pelo Conselho e que, de fato, o Conselho considerou que seria importante debater com os administradores. O primeiro tema que a gente vai trabalhar chama-se Paradoxos do Capitalismo do século XXI. Por que é que nós estamos falando em paradoxos, em capitalismo, em século XXI? Né? São três coisas, né? Porque, de fato, o sistema que vigora no mundo, em termos econômicos, de sociedade e tudo, é o sistema capitalista. Os movimentos de socialismo históricos, com todas as suas intenções maravilhosas e tudo, não lograram êxito na sociedade mundial, e acabamos tendo um único sistema global, com exceção da Coreia do Norte, eu acho. Um único sistema, Cuba tem um pouquinho, mas Cuba já está. Um único sistema global de relacionamento entre pessoas, trabalho, organizações, lucro, prejuízo, sucesso, nações, países e tudo, que é o sistema capitalista. Ele está aí. Não há como dizer, não quero. Não adianta não querer. É o que existe. Só que esse capitalismo está claudicante. O capitalismo, tal como nós vimos até agora, ele tem certas características, mas que uma série de fatores fizeram com que nós não queremos mais, não é mais possível ter o capitalismo da maneira como nós tivemos simbolicamente até o final do século passado. Simbolicamente. Há demandas de mudança do capitalismo. E existe, portanto, o que nós entendemos haver uma certa revolução silenciosa no mundo. Porque nós estamos em busca de um caminho, em busca de uma direção. E esse caminho é a famosa transição, né, que todo mundo fala. É o caminho que a gente está buscando e que não sabe bem qual é ainda. Porque uma das características do capitalismo atual é a questão da incerteza. Né? Uma das grandes características da incerteza. Então, na verdade, quer dizer, a frase que eu coloquei aí estamos em obras para seu maior conforto. Como a gente vê nas ruas aí, nos prédios, né? Estamos em obras. Né? O prédio está lá erguido, funcionando, mas estamos em obras para seu melhor conforto. Ou seja, precisamos analisar um pouco quais são as grandes sacadas, as grandes direções, pelo menos os grandes temas que vão dominar a sociedade pelos próximos anos. Porque não tem como, as relações de Estado, essas coisas, tudo está numa mudança muito forte. Então a gente precisa, aqui no Brasil a gente está vendo isso hoje, né? O próprio Fernando Henrique ontem fez uma entrevista no Valor, falando, né, que a dificuldade que a gente tem de sair do atraso, né, de passar por uma outra dimensão, para um outro nível. Para comentar isso conosco, nós convidamos o economista César Maia. Falando em economista, porque eu me lembro de um evento
que nós coordenamos internacionalmente 10 anos atrás. Ele era prefeito e a gente o convidou para fazer a abertura. Ele fez um discurso fantástico, sensacional, que eu me lembro até hoje, né? Colocando toda a sua competência intelectual e de visão de mundo muito grande. Então, César Maia, muito mais do que ex-prefeito, vereador, ou seja lá o que ele for daqui para frente, é uma cabeça respeitável e que tem uma grande contribuição a dar para o nosso pensamento. Certamente ele vai nos ajudar muito a pensar sobre o que é esse novo capitalismo que se fala. Uma outra sessão que a gente vai trabalhar... O negócio fica parado aqui é meio chato. Uma outra sessão que a gente vai trabalhar é sobre a condição humana nas organizações contemporâneas. As organizações, evidentemente, são a casa dos administradores, né? É lá que a gente trabalha, é lá que a gente se satisfaz, é lá que a gente reclama, é lá que a gente ganha o pão. E a construção e a gestão das organizações, a gente tem visto isso muito sob o ponto de vista macro. O administrador tem visto isso muito do ponto de vista coletivo, né? Na verdade, a gente precisa pensar um pouco como cada um de nós aqui, eu, vocês, né, estamos vivendo dentro dessas organizações, sem receitas, sem paradigmas, sem colocar que temos que ser isso, temos que ser aquilo, temos que pensar que nem o dono, temos que dar mais do que podíamos dar, temos que vencer, subir, vencer. Esses slogans, né, que o sistema nos oferece, né, que são slogans, muitas vezes, carentes que não olham a pessoa como pessoa, né, o famoso ser humano como tal. O professor Sigmar Malvese é uma das cabeças mais brilhantes que tem na análise dessas questões. Cada vez que eu me encontro com ele, eu saio um pouco melhor, né? Porque ele tem considerações muito grandes. E aí nós vamos ver desde a existência de novos ambientes de trabalho, isso foi falado aqui, a questão da automação, a questão da redução do número de empregos, a questão da maior relação do homem com a máquina. Dizem que a gente está entrando na quarta revolução industrial, né, onde a máquina já fala com a máquina, né? Então, qual é o contrato social, vamos chamar isso de contrato social, tipo de relacionamento que pode existir entre as pessoas, entre a pessoa e o lugar em que ele trabalha, e o lugar em que ele poderá trabalhar, e o lugar em que ele convive. Então, essas são algumas preocupações que a gente quer trabalhar, porque tem que haver um redesenho. E nós vamos chegar já nessa questão do redesenho. Mais do que tudo, né, saber pensar. O que se espera hoje de um administrador e de uma pessoa, né, é conseguir pensar sobre o ambiente que o cerca e sobre o trabalho que faz. Bom, ainda nessa linha de mudanças, de desafios sobre os caminhos do mundo e tudo, nós vamos falar sobre um novo tipo de organização. Não adianta ficar falando, né, elas não funcionam, são assim, são assados. Não. Alguém está refletindo sobre que novo tipo de organização deve existir para que o processo produtivo seja mais significativo para todo mundo? E vem aqueles questionamentos que nós fazemos nas nossas conversas pessoais e nos... Crescimento a qualquer preço, né? Aquele negócio tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer. Qual é o preço desse crescimento, né? O curto e o longo prazo, no mundo empresarial, o que se fala é no próximo trimestre, né? É o próximo trimestre que determina as decisões que eu tenho que tomar sobre as melhores estratégias da minha organização. E aí entra essa questão do administrador, que tem que pensar em estratégia, tem que pensar em estrutura, tem que pensar em cultura, tem que pensar em funcionamento das organizações. Então, o curto e o longo prazo é uma discussão fantástica, né? O presidente da
Unilever disse algum tempo atrás, eu não quero pensar no curto prazo, eu quero pensar no longo prazo e quero achar investidores que convivam, que compartilhem comigo essa questão do longo prazo. Não quero mais meta trimestral, isso a gente não vai fazer. É apenas um exemplo entre um mundo inteiro de esforços que se faz para que a produção aconteça e, portanto, que as necessidades humanas sejam atendidas, né? E que curto e longo prazo realmente são um grande conflito que nós vivemos hoje. Temos ainda a tradição do mecanicismo, né? As coisas muito olhadas pelos processos. Tem que ter o processo assim, tá certinho, voltado para a eficiência. Nada contra a eficiência, pelo contrário, mas há uma maneira meio máquina da gente pensar ainda, meio mecânica da gente pensar. E essas organizações, hoje, com todos esses aportes tecnológicos e novos mercados e essas coisas todas, né, estão começando a abandonar esse modelo mais mecanicista. Né? Uma das últimas investidas nesse sentido é que os processos clássicos de avaliação de desempenho que nós conhecemos, ajudamos a montar, praticamos, somos avaliados, se formos gerentes, se formos chefes, avaliamos outros. Esses modelos, em algumas grandes organizações mundiais, estão sofrendo uma radical mudança no seu processo. Ninguém diz, por exemplo, que você pode esperar um ano para você fazer uma avaliação de performance de alguém. Um ano é impossível. E a maioria das empresas tem o seu ciclo de avaliação de desempenho, quem tem, né? Basicamente anual, com algumas quebras semestrais de vez em quando. Mas é uma nova visão. Eu não quero olhar muito para o passado, eu quero olhar o que você pode oferecer daqui para frente. Isso é um conceito. A gente pode acreditar ou não, pode defender ou não, mas é uma maneira de você romper com certos processos que nós estamos acostumados e que geram um esforço enorme e que nem sempre dão resultados segundo essas grandes empresas. Né? Então, essa é uma grande mudança que está havendo na gestão das organizações, no sentido de possibilitar uma comunicação, um relacionamento, um contato mais direto entre todas as pessoas que estão envolvidas em certo processo de trabalho. E não esperar que o Titanic afunde para fazer uma avaliação de por que não deu certo. Cria-se uma expressão chamada organização sustentável, que é uma organização que diz o seguinte, não é ao acionista apenas que eu tenho que prestar contas. Há um conjunto de atores na sociedade que passam a fazer parte das minhas estratégias de sobrevivência, que são os fornecedores, os clientes, os empregados, o governo, etc., etc. E tal. Então, muda um pouco o conceito de a quem eu devo prestar contas quando eu dirijo a minha organização. Sempre considerando, e aí uma coisa importante, que é uma organização muito baseada em valores. Está associada, evidentemente, a essa questão da sustentabilidade, a uma ideia de ecocentrismo, digamos assim. Há uma relação muito grande com a questão ambiental. Mas não a questão ambiental apenas do ponto de vista de natureza em si, mas a famosa associação entre os fatores ambiental, social e econômico. Esse tipo de organização foca isso. Vem falar conosco o Vicente Gomes, que é um consultor que trabalha muito em cima disso e tem grandes experiências nessa área. Então, aí a gente já está vendo o quê? O modelo das organizações. Né? Da máquina à rede, o que está mudando aí? E agora, só para dar um passo adiante, uma outra sessão será o profissional na era digital. A gente até podia chamar a era digital e o profissional, porque, de fato, aí está havendo uma mudança radical na maneira como nós trabalhamos. A questão da tecnologia e a questão da era digital não está mudando só processo de trabalho. Não é essa a ideia. Se eu mudo só o processo de trabalho, eu posso estar
apenas transformando o mecânico em digital ou eletrônico, né? Mas eu faço a mesma coisa. Quer dizer, apenas eu mudo, né, a maneira de fazer as coisas. Não é isso, porque isso é apenas incremento, se é tanto, né? Mas não é mudança. Nesse sentido, o que nós temos que ter é, a gente chama de um novo modelo mental. Quer dizer, você tem que saber se apropriar, conviver, incorporar essa questão da era digital, que não se resume a como eu aperto o botão do computador, ou as dificuldades que nós temos. Né? Coitado do Leonardo, ontem ele me mandou os slides para eu preencher, eu não conseguia abrir aquele negócio, ele liga para cá, por favor, manda de novo, mandou de novo, eu não conseguia abrir, porque só está para leitura. Mas como, Leonardo? Só está para leitura. Não, tem um jeito. Essas coisas que a gente luta contra no dia a dia, né, que roubam um tempo enorme. Quer dizer, felizmente ele conseguiu fazer isso aí que eu não consegui. Mas essas coisas são uma mudança significativa. Você vai... Não é negócio que as criancinhas já mexem nos tablets, sei lá o que, não. Nós estamos mudando uma nova maneira, a uma nova conversa. Tecnologia não é um fim, é um meio em si. Você faz com ela o que você quiser fazer. Ela existe ali para o bem ou para o mal. E como a gente pode ser tão burocrata no computador como era na máquina de escrever. Isso não muda. Agora é tudo pela internet. Mas é tudo igual pela internet. Você ganha tempo, tem facilidade, não sei o que lá, mas a cabeça não muda. Então, o profissional moderno tem que pensar em estratégia, tem que pensar em relacionamento, em comunicação, nos processos produtivos que mudaram, na cadeia de processos. Né? Não tem mais os serviços gerais, né? Que era uma coisa que era meio, isso não tem mais, porque hoje tudo é cadeia. Né? Hoje tudo é cadeia, processos, né? que atravessam áreas, atravessam setores, atravessam uma porção de coisas. E se nós não temos uma maneira adequada de mexer com isso, a gente vai ou levar a nossa organização, seja pública ou seja privada, a organizações limitadas, ou a gente vai conseguir fazer algo melhor. Pedro Doria, se vocês leem o Globo, é um colunista de tecnologia do Globo, ele já foi editor de tecnologia do jornal, ele vem falar sobre essa questão da era digital, que toma conta de nós, e o Marco Dalpozo é um consultor, já foi diretor de empresas como Vale, L'Oréal e outras coisas, vai nos falar sobre a questão do profissional em si, como é que ele tem que se ver dentro disso. Com isso, a gente está cobrindo essa área trabalhando muito a área digital. Quase que, finalmente, né, a gente tem que falar sobre o Brasil. Nossos exemplos, porque a literatura é assim mesmo, né? Nossos exemplos são assim. O Brasil está fora do mundo, está dentro do mundo, está decaindo, vem aí nossas relações comerciais, entram bem, entram mal, não sei o que lá. O Brasil é um país acolhedor, está aí as Olimpíadas, não sei o que lá. Né? Mas o que a gente colocou aqui foi que o Brasil é o Brasil. Somos nós mesmos, com nossas... nós mesmos, eu digo como um povo de 200 milhões de habitantes, com as suas elites, com o pessoal que não está nas elites, né? Mas nós temos características históricas próprias, temos coisas que nos favorecem, coisas que nos dificultam. Então, a gente está trazendo para um debate sobre o Brasil dois economistas de renome. Um é o Sérgio Bessermann, que vocês podem conhecer. O Sérgio Bessermann ele é um economista, eu diria um economista social. Ele vai trabalhar um pouco mais essas... Hoje, por coisas da vida, ele é o novo diretor do Jardim Botânico. Mas ele é já foi diretor do Instituto de Pesquisas, alguma coisa cujo nome eu esqueço. Né? É uma pessoa, tem uma conversa
boa, informal. E o Cláudio Porto, que é um economista que se dedica a analisar cenários. Tem livros publicados, como Pode Ser o Brasil em 2020, não sei, e é um economista que tem uma visão muito aberta sobre o que se espera desse país. Então, vamos pensar um pouco sobre o Brasil, porque também da máquina era digital, da máquina rede, né, nós estamos vivendo essas transições todas. Onde isso a gente lê um dia desses, né, a democracia, né, que tem o lado político, não é só o lado econômico, né? O lado político, que a democracia é vista como um fim em si, não como um meio. Né? Como muita gente pensa, a democracia é um meio, é melhor trocar a democracia por não sei o quê. Não, a democracia é um fim, é uma escolha que se faz sobre como conviver no mundo. E isso é um dos pilares que nós temos que proteger no Brasil, muito frágil ainda na consistência de sua história democrática. Bom, nós vamos fazer uma síntese. Nós incluímos nesse evento uma síntese, uma espécie de síntese de amarração, que vai ajudar muito os participantes, inclusive, a fazer os seus relatórios de volta nas suas empresas ou nas suas universidades. O que é que você viu no ENCAD? O que é que tinha lá de interessante? O que é que falaram lá? E muitas vezes você tem que fazer algum relatório e você ouve tanta coisa que você não guarda. O que nós vamos fazer aqui é o chamado o que levo para casa. O que é que eu levo para casa desse evento? Isso é como a penúltima sessão, né? E reportando para a minha organização, né? Então, para que as pessoas possam sair do evento, né? Com uma pastinha, digamos assim, né? Com um caderno de campo, né? Onde estejam marcadas as principais observações coletadas por nós durante o evento. Fulano de Tal disse isso na palestra do Sigmar. O Sigmar tocou em 2 ou 3 pontos que eram fundamentais. Isso a gente vai colocar lá para facilitar o pós-evento, né? Que o evento não se acaba em si. Você sai e pode pulverizar a sua aprendizagem, né? Não, você tem que ter um pós-evento mais consistente. O que é que eu estou levando daqui realmente? O que é que me fez vir aqui? O que é que eu estou valorizando do que eu aprendi? Nós vamos fazer essa sessão passando para o público esse resumo. E, finalmente, em termos de encerramento, que eu acho que será um grande encerramento, nós convidamos o Luiz Alberto Oliveira, que é um físico, e ele é o diretor do Museu do Amanhã. Foi o homem que construiu por dentro o Museu do Amanhã. Eu até brinco que o Museu do Amanhã foi construído por um grande arquiteto, Calatrava, espanhol. Calatrava. Quem é o Calatrava de dentro é o Luiz Alberto, porque ele que desenhou como é que o museu está assim. Então, essa é uma visão cósmica e sistêmica da vida. Vamos falar em vida, né? É uma visão cósmica e sistêmica. Porque o Museu do Amanhã ele se divide em 5 grandes, quem já esteve lá sabe, em 5 grandes áreas, né? De onde viemos, quem somos, onde estamos, para onde vamos, como queremos ir. Essas são as 5 áreas dos 5 setores que o museu cobre. E nós vamos trazer, então, o Luiz Alberto, não para falar sobre o museu em si, mas para falar sobre essa coisa cósmica em que nós vivemos, né? Que é resumida nessas 5 questões aqui. Então, com isso, a gente pretende encerrar o evento e dando aos participantes o melhor de nós e, certamente, tentando passar, ou passando, né, o que o nosso presidente Wagner determinou quando decidiu dar mais esse passo em termos do aperfeiçoamento dos administradores do Rio de Janeiro. Tinha mais um slide, não tinha? O lançamento do livro. Hein?
Então, haverá também um lançamento de livro do administrador Francisco Gomes de Matos. Ele está lançando um livro chamado Ética na Gestão Empresarial, Prioridade Estratégica, e ele, depois das sessões, ele vai fazer lá uma pequena sessão de lançamento de autógrafos. Bom, gente, espero que vocês partam para um fim de semana paralímpico muito rico, com muitas vitórias do Brasil, com muita torcida, com muito interesse, porque o mundo continua rodando, né? E a gente, como exemplo desses atletas que estão aí, né? que são pessoas que nós somos os diferentes para eles, né? E não o contrário. E são pessoas que nos dão um exemplo enorme em termos de educação, etc. e tal, e o Rio de Janeiro é privilegiado em poder hospedar esses jogos. Obrigado, Wagner, pela oportunidade de, mais uma vez, estar junto aqui. E todo mundo lá. Obrigada. E agora, para fazer o encerramento das comemorações do Dia do Administrador, convidamos o administrador Wagner Siqueira, presidente do CRA-RJ. As palavras de Luiz Augusto nos estimulam muito a estarmos no dia 5 e 6 de outubro na Firjan, no nosso ENCAD. Evidentemente, não nos convida a um evento de eba-eba e de oba-oba, que, infelizmente, se transformam cada vez mais na rotina dos eventos no campo da administração. Experiências de autoajuda, experiências de festa, de celebração, mas de muito pouca reflexão. Quando o homem pensa, quando ele se convence, quando as convicções são fortes, ele não tem medo, ele conduz à mudança. Vamos para 2 dias de pensamento no nosso encontro, de muita reflexão. Como tivemos hoje, no dia de hoje. Portanto, não me cabe agora fazer uma palavra de encerramento, mas apenas dizer da alegria que foi a comemoração do dia de hoje, um dia muito rico, muito instigador, intrigante no sentido intelectual, as palestras, os momentos, tivemos efetivamente uma oportunidade de comemorar com a transmissão daqueles que estão nos assistindo ao vivo pela televisão e ouvindo pela rádio, ampliando esse grupo tão grande, na certeza de que uma nova trajetória, um novo momento, novos 50 anos nós vamos construir. Uma profissão que, como nos mostrou também a professora, né, que mereceu o título e a condecoração aqui pelo Conselho, né, da Comissão das Mulheres, do Prêmio Gilda Nunes, né, que é muito importante, a inteligência da razão, a emoção, quando esses dois vetores se unem na cabeça, o universo mental muda e, efetivamente, a gente não vira um burocrático digital, né? Porque também não é só burocrático no papel e na caneta, mas também na tecnologia. Portanto, eu queria declarar encerrada a sessão, o nosso dia, e dizer da enorme alegria que tivemos de ter vivido um dia tão gratificante, porque, acima de tudo, nos estimulou na força da vontade e na racionalidade da razão, da inteligência, a continuarmos o nosso caminho, juntando emoção com razão. Muito obrigado. Está encerrado o dia. Muito obrigado.